falar com vocês, ler a palavra de Deus e meditar um pouco com vocês, uma palavra que eu tenho ela no meu coração há muito tempo mesmo. Se bobear, faz mais de ano que eu tenho essa palavra no meu coração, já faz 1 ano e meio mais ou menos, e eu conversando com o Senhor, e eu sabia, um dia, eu sei que o Senhor vai me mandar pregar essa palavra, e ela já estava guardada já. E nessa ocasião, essa semana, o Senhor confirmou isso no meu coração. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre uma figura muito importante na Bíblia e na história do povo de Deus, que é a cidade de refúgio. Diga comigo, cidade de refúgio. Ela é citada, as cidades de refúgio, elas faziam parte da organização da nação de Israel antes de Cristo, né? Lá com Moisés, com Josué, bem lá atrás, nós estamos falando aí, Moisés e Josué, nós estamos falando de 3.000 e poucos anos atrás, né? Uns 3.200 anos atrás, mais ou menos, 3.300 anos atrás. E naquele tempo, na organização daquela nação abençoada, que deveria ser uma bênção na terra, houve o estabelecimento dessas cidades de refúgio. E queridos, quando a gente lê a Bíblia, eu já falei isso algumas vezes, tome cuidado, preste atenção quando você está tendo contato com a palavra de Deus. Porque às vezes parece bobeira, mas cada detalhe, Deus fala algo muito significativo para a nossa vida. E eu quero falar um pouco com você sobre isso nessa noite. A cidade de refúgio tem muito a ensinar para a gente. A cidade de refúgio, entender a importância, o significado da cidade de refúgio no povo de Israel, antigamente, muda até mesmo a nossa mentalidade, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se vê, como a gente vê as pessoas também. E eu quero crer em Deus que você vai ser abençoado, que você vai ser abençoada na palavra de Deus, assim como eu tenho sido também, para a glória de Deus, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Você está preparado para isso? Amém. Tem uns 15 irmãos que estão e vai ser bênção, glória a Deus. Vamos ler então, Josué, capítulo 20, versículo 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: O Senhor ordenou a Josué, diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador de sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Diga comigo, sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote é de extrema importância na existência das cidades de refúgio, ok? Sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então, o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue. Diga comigo, por favor, vingador de sangue. Essa figura também é de grande importância, até comparecer diante da congregação. Queridos, essa questão de como lidar com as pessoas que cometem crimes
sempre foi muito delicada na história da humanidade, né? Porque envolve justiça, envolve ética, envolve relacionamento, envolve dor, envolve muita coisa. Se a gente olha para a justiça moderna, tá bem? De país para país, de cultura para cultura, a maneira de se praticar justiça muda, às vezes até bastante, mas vamos nos basear de maneira razoável na maneira como se pratica a justiça com crimes graves aqui na nossa nação, tá? Então, a pessoa que é acusada de ter cometido um crime grave, ela vai ser presa, né? Ela pode ser presa até por um cidadão. Eu não sei se você sabia disso, mas a Constituição do nosso país permite que qualquer cidadão brasileiro pode prender uma pessoa que tiver cometido um crime diante dela, né? E aí, então, ela vai ser presa. Normalmente, na nossa sociedade, isso é feito pela polícia. É presa, então, e aí ela é levada pela polícia. Ela vai ter direito a um advogado, né? Ela vai poder se servir de um advogado para argumentar o lado daquela pessoa que é a acusada, que é chamada de réu também, no caso mais lá na frente. E aí, então, vai ser preparado para essa pessoa ser colocada diante de um juiz. E em casos muito delicados, depende de alguns fatores, até mesmo o nível de abrangência, de afetação na sociedade que isso acontece, pode ser até estabelecido um tribunal de júri, né, em que cidadãos são trazidos para ajudarem o juiz a tomar a decisão final. Durante esse período, normalmente a pessoa vai ficar presa na cadeia. E depois do julgamento, ela poderá ser ou libertada, ou ela poderá ser presa definitivamente dentro da pena que é colocada para ela. É assim que, basicamente, que é feito nos dias de hoje. Agora, como é que se praticava a justiça naquela época, na nação de Israel? Não tinha polícia, ok? Não tinha polícia civil que investigava os casos de crimes. Não tinha esse tipo de coisa. Não tinha advogado, gente. Não se tinha advogado. Então, como é que funcionavam as coisas? As estruturas funcionavam basicamente o seguinte: quando alguém cometia um crime grave, que envolvia a morte de uma pessoa, principalmente, né? Essa pessoa, então, ao ficar sabendo, quando se ficava sabendo que aquela pessoa tinha morrido, que alguém tinha morrido, a família do morto tinha o direito de levantar um parente para vingar o sangue daquela pessoa da família dela que morreu. Era um direito que existia. É por isso que é colocada aqui a figura que eles chamam aqui do vingador de sangue. O vingador de sangue era um parente, era um pai, era um filho, era um tio, alguém que ia atrás fazer justiça pela morte do seu parente, pelo fulano de tal lá. Agora, como é que fazia quando a pessoa tinha consciência de que ela não quer ter uma vida de assassino, ela não matou aquela pessoa de caso pensado, não é essa vida que ela quer viver, uma vida de crime, esse tipo de coisa. Então, Deus orientou que deveriam ser construídas no meio do povo, da nação de Israel, cidades de refúgio. Essas cidades elas foram escolhidas no meio das cidades do povo de Levi. A tribo de Levi não tinha terreno. A tribo de Levi não tinha herança dentro da terra prometida de Canaã. A tribo de Levi, ela era dedicada exclusivamente para a obra de Deus no meio do povo da nação. A única coisa que eles tinham foi o direito a pensarem 48 cidades para eles. 48 cidades mais uma margem de 1 quilômetro mais ou menos em volta da cidade. E no meio dessas 48 cidades, 6 cidades deveriam ser cidades de refúgio. Quando essas cidades de refúgio foram organizadas, as estradas que apontavam para elas, que levavam até elas, deveriam ser estradas especiais, caminhos bastante largos, para que qualquer pessoa que precisasse fugir para a cidade de refúgio, ela não tivesse dificuldade. Deveria ter sinalização. Todo mundo sabia aonde que estavam as cidades de refúgio. Então, as cidades de refúgio é muito interessante, porque
elas se tornavam também, além de serem lugares onde o povo que ministrava adoração vivia, eram também cidades que serviam de cadeia, vamos dizer assim, naquele tempo, né? E os levitas, moradores daquela cidade, especialmente os sacerdotes, eles então tinham responsabilidade, como era antigamente, né? Esse negócio que a gente conhece hoje de estar diante do tribunal, esse tipo de coisa, antigamente acontecia como? Reuniam os líderes, os anciãos da cidade, e eles faziam o processo de julgamento, né? E aí então se podia chamar testemunha e tudo mais, mas depois de ter observado, olha, essa pessoa então, ela fez de caso pensado, ela tinha intenções homicidas, ela está vivendo no crime, então entrega ela na mão do vingador de sangue para que ele faça a justiça. Agora, não, nós avaliamos aqui, nós julgamos esse caso, percebemos que não foi a intenção da pessoa. Ela não quer viver uma vida criminosa, de matar pessoas, etc. Foi sem querer que aconteceu, então ela está preservada. Nós vamos manter ela aqui dentro da cidade de refúgio, ela vai ser protegida aqui, o vingador de sangue não vai poder tocar nela, e ela vai ficar na cidade de refúgio, sendo protegida até o período da cobertura espiritual do líder principal sacerdote. Enquanto o líder principal sacerdote ele estivesse vivo, aquelas pessoas ficavam presas na cidade de refúgio. Quando ele morria e vinha um novo líder, sumo sacerdote, então essas pessoas estavam liberadas para voltarem para sua cidade, para sua casa, e ninguém podia tocar nelas. A única coisa é que elas não estariam livres, depois eu quero falar um pouco mais sobre isso. Elas não estariam livres que, independente de serem condenadas ou inocentadas, do julgamento do povo. Quando elas voltassem para suas cidades, como elas seriam vistas, como elas seriam recebidas, não havia poder sobre isso. Alguns podiam apoiar, outros podiam condenar, mas ninguém podia fazer nada contra essas pessoas. Queridos, é muito interessante a gente pensar sobre isso e fazer esse paralelo entre as justiças e a gente começar a entender como é que funciona a justiça de Deus sobre as vidas das pessoas na humanidade. Quando a gente olha para a justiça moderna, como a gente está falando agora, a pessoa julgada, ela tem que lidar, ainda hoje, para sempre, com a opinião pública. Ela vira notícia de jornal, ela vira notícia do comentário, assim como acontecia naquele período, quando a pessoa era libertada. As pessoas falam o que querem, e ninguém consegue controlar o que as pessoas dizem. Ninguém tem poder para controlar o que a opinião pública diz, independente se ela foi inocentada ou se ela foi acusada. Inclusive, na justiça moderna, humana, hoje em dia, as pessoas podem até se achar no direito de criticar o juiz que talvez tenha inocentado e dizer, eu não concordo, eu acho que ele está errado, ele deveria ter condenado, eu considero aquela pessoa como culpada. E não tem nada que se possa fazer sobre isso hoje em dia. Agora, na justiça de Israel, como a gente pontuou aqui, a pessoa quando ela voltava para a cidade dela, pelo sacerdote, ninguém poderia mais acusá-la do crime que foi cometido, porque o sacerdote a considerou inocente. A única coisa é que não se poderia ter controle sobre o que as pessoas falariam a respeito dela. Não se poderia ter controle sobre o que as pessoas falariam, até mesmo a respeito do sumo sacerdote, ainda que isso era um pecado. Você criticar uma pessoa que foi inocentada debaixo da autoridade do sumo sacerdote era criticar o próprio sumo sacerdote. Uma pessoa que foi consagrada por Deus e que protegeu aquela pessoa, inocentou aquela pessoa. Mas, queridos, hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio
de termos um sumo sacerdote que não morre mais. Aqueles sacerdotes, eles venciam o tempo deles quando eles morriam, e a partir daquele momento a pessoa voltava e ela ficava sujeita à opinião das pessoas, aos comentários das pessoas. Mas hoje, para nós, para mim e para você, Deus tem dado ao mundo um sumo sacerdote que vive para sempre. Ele é Jesus Cristo. E por isso, por ele ser o sumo sacerdote de Deus que vive para sempre, nós podemos viver sempre, permanentemente, debaixo da proteção dele, Jesus Cristo. Ninguém pode tentar acusação contra alguém que está debaixo da proteção de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz isso. Romanos capítulo 8, vai falar os versos 33, o 34, a palavra de Deus vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Deus quem os inocentou. Foi Deus quem os protegeu, porque Jesus Cristo morreu por eles. E não só morreu, como também ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nós temos um defensor, um sumo sacerdote que ao mesmo tempo é nosso advogado também. Ele é nosso líder, é nossa autoridade espiritual, o Senhor Jesus Cristo, mas ele também é nosso defensor, nosso advogado, que vive para sempre e intercede por nós ao Pai 24 horas por dia. Eu acho que foi muito poderoso, nossa querida Vera, quando estava ministrando um momento de oração aqui, quando estava enfatizando nós afirmarmos para nós mesmos que na nossa vida nós não somos o que as pessoas dizem. Nós não somos definidos pelo que o diabo diz a nosso respeito. Nós não somos nem a loucura dos pensamentos que às vezes passam pela nossa cabeça. A nossa vida, ela é definida pela palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Por que eu posso dizer isso? As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas Jesus está nesse exato momento ao lado do Pai. Ele está vivo, ele não está morto. E o que ele está fazendo agora? Ele está nesse exato momento intercedendo ao Pai por mim. Tudo aquilo que falam contra mim não me atinge, porque eu tenho um advogado que anula na hora tudo aquilo que é atacado contra mim. Isso é proteção, queridos. É uma proteção que ela é permanente. Ela não depende de lugar, ela não depende de época do ano, ela não depende de se eu estou bem ou se eu estou mal. Eu tenho à disposição um advogado, um sumo sacerdote que me protege para sempre, Jesus Cristo, aleluia. Ele é o nosso sumo sacerdote da cidade de refúgio de Deus. Vamos pegar agora a cidade de refúgio, que na época de Israel era um lugar geográfico, que as pessoas tinham que ir até lá, e que dentro dos muros daquela cidade a pessoa poderia estar guardada. Mas essa cidade hoje, ela não é mais um lugar geográfico, ela não é mais um lugar físico, ela é um ambiente de presença do Senhor. Nós temos, por meio de Jesus Cristo, esse acesso à presença santa de Deus. E ali na presença santa de Deus, nós estamos dentro da sua cidade de refúgio. Tem uma promessa maravilhosa que a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso, ele descansará. Querido, querida, você está entendendo o que significa a cidade de refúgio em Cristo Jesus na minha vida e na tua vida? É descanso, é segurança, é liberdade. Ela quebra todo jugo, ela quebra todo ataque que é contra a vida de qualquer pessoa. E não só para mim, não só para você, mas Jesus é o sumo sacerdote da cidade de Deus para toda a humanidade. E esse sumo sacerdote garante proteção eterna, porque ele vive, ele nunca morrerá. Aleluia, aleluia.
Mas por que Jesus é tão poderoso assim? Por que ele é tão bambambam assim? Talvez tenha uma experiência que Jesus viveu que ajude a dar sentido para a gente isso. João capítulo 8. Lá em João capítulo 8, Jesus viveu uma experiência em que testaram ele. Fizeram um teste com Jesus. E Jesus estava ali dentro da cidade, ministrando, ensinando. E aí um grupo de religiosos pegou uma mulher que foi apanhada no flagrante em adultério. Ela estava tendo um caso e tal, deram flagra nela, e nessa situação perceberam, agora é a hora da gente botar Jesus contra a parede. Levaram Jesus até essa mulher. E aí chegaram diante de Jesus, e a primeira coisa que falaram, mestre, olha essa mulher aqui. Ela foi apanhada em flagrante adultério. Sabe o que a lei de Moisés, as antigas leis de Moisés dizem a respeito disso? Que a pessoa que for apanhada traindo, adulterando, uma pessoa casada que for apanhada adulterando, essa pessoa deve ser condenada à morte por apedrejamento. É isso que está escrito lá na tradição. Mas e o Senhor? O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Jesus, ele só deu uma resposta. Uma frase. A frase dele foi: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. E aí Jesus voltou. A Bíblia diz que ele estava rabiscando umas coisas no chão e tal. E aí ali ele ficou. E aí foi saindo, a consciência começou a acusar. E aí o povo que se achava muito justo começou a não se achar mais tão justo assim e tal. Aí Jesus levantou: ô mulher, você está aqui ainda? E aí falou: tô, Jesus. E aquele povo, está aqui ainda? Não, não tem mais ninguém. Eles não te condenaram então? Ele falou: ninguém me condenou. E aí foi a segunda palavra. Agora Jesus fala àquela mulher. O que ele diz? Eu também não te condeno. Apenas vá e não peques mais. Siga uma nova vida. Jesus, ele foi a cidade de refúgio de Deus na vida daquela mulher naquele momento. Jesus, ele foi o sumo sacerdote que protegeu o coração daquela mulher naquele momento. Jesus, naquele momento, foi aquele que mostrou que ele veio não para destruir, não para condenar, não para aniquilar, ele veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido. Gente, deixa eu falar uma coisa, você vai concordar comigo, não é tão simples assim nós observarmos esse padrão de justiça de Deus, que ele revela a nós em Jesus Cristo. Existe um conflito muito comum que pode acontecer no coração de qualquer pessoa na face da terra, inclusive pessoas que dizem que creem em Jesus Cristo. Pode acontecer também esse conflito nessa questão de justiça. E que conflito é esse? Esse conflito é o dilema entre viver pela misericórdia e viver pelo sacrifício. Qual é o tipo de vida que eu vou me basear? Baseada em misericórdia ou baseada em sacrifícios? Esse dilema, queridos, que acontece no coração de praticamente todo mundo, é o dilema entre, por um lado, será que eu vou viver me esforçando para zelar pelo meu testemunho, de ser uma pessoa que faz tudo certinho, tudo em ordem, ou eu vou viver com um coração cheio de compaixão? Qual é o padrão que eu vou basear o meu viver? Esse conflito e desse dilema, queridos, ele está relacionado entre eu vou viver e desistir das pessoas que estão ao meu redor quando elas cometem erros, fazer justiça contra essas pessoas, ou eu vou continuar com o meu coração aberto, buscando uma nova chance, uma nova oportunidade dessas pessoas serem restauradas. Queridos, é claro, nós estamos no culto, acabamos de comer o pão da ceia, acabamos de cantar louvores, acabamos de tomar o cálice. Eu acredito que eu sei que resposta que você vai dar aqui, dentro do culto, tá? Mas o que o Cristo quer ver não é a resposta que a gente dá no culto aqui com a Bíblia aberta, é a resposta que a gente dá no dia a dia com as pessoas difíceis que fazem parte da nossa vida. O
que Jesus quer ver é a atitude que a gente tem com as pessoas que fazem coisas erradas diante dos nossos olhos. E como é que a gente trata elas? Como é que a gente lida com elas? Qual é o padrão que nós vamos basear o nosso caminho? A maneira como nós tratamos os outros, queridos, é uma expressão do estado do nosso coração. Eu vou falar de novo, preste bastante atenção nisso, porque isso é uma das coisas úteis para você se avaliar na sinceridade do seu coração. A maneira como a gente trata os outros é uma expressão do estado do nosso coração, da maneira como já está o nosso coração. Se a gente for pensar sobre o dever de um cristão, como deveria viver um cristão, pessoalmente, como é que o cristão deve viver? Que Deus espera? Que ele seja fiel a Cristo, tá? Vou falar de maneira simples, básica, assim. E com o próximo, até mesmo aqueles que cometem erros, como que ele espera que a gente se comporte? Que a gente tenha compaixão por essas pessoas. O que isso significa, gente? Que quando a gente vive debaixo da proteção do nosso sumo sacerdote que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo, o nosso coração é limpo de toda condenação. O grau de exigência deve ser sempre maior com a gente mesmo do que com as outras pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, uma das coisas que Ele nos ensina é que um dia cada um dará contas da sua própria vida a Deus. E Ele nunca colocou sobre os meus ombros e nem sobre os seus ombros o julgar sobre a conduta das pessoas, se elas merecem ser condenadas ou se elas merecem ser absolvidas, porque isso já está preparado para cada um, não tem como fugir. Todos vão prestar contas. Um dia todos estarão diante de Deus e Deus vai perguntar: filho, filha, eu dei uma vida para você. O que foi que você fez com ela? Como foi que você desfrutou dessa vida? Nos meus caminhos, segundo o meu coração, ou do jeito que o mundo aí fora, nesse mundo, nessa lei do cão aí fora, ensinou a você? Como foi? Nós não somos juízes de ninguém, queridos. Quando algumas pessoas ficam sabendo dos pecados das outras pessoas, isso afeta a todos, né? Quando alguém fica sabendo de alguém próximo ou distante que outra pessoa cometeu um pecado, fez alguma coisa errada, fez alguma coisa grave. De uma maneira geral, resumida, existem dois lados que nós podemos nos posicionar, tá? Dois comportamentos que a gente pode escolher ter diante da notícia de que uma pessoa cometeu algum pecado grave. Por um lado, é o lado daqueles que ajudam ao vingador de sangue a buscar aquela pessoa, a condenar aquela pessoa, a destruir aquela pessoa. E é muito importante, queridos, nós entendermos. Eu pedi para você, quando a gente estava lendo o texto sagrado, para nós repetirmos a figura do vingador de sangue. Naquele contexto de Israel antigamente, o vingador de sangue, eu expliquei isso, que ele era alguém próximo do morto, que ele era alguém da família, e ele tinha o direito de se vingar pelo seu parente que foi morto. E ele, então, gente, a figura do vingador de sangue era uma figura de perseguição. Era uma figura assim, ninguém dormia sossegado quando sabia que tinha um vingador de sangue atrás dele. Porque talvez saía na panificadora para comprar um pão, modo de dizer, e poderia encontrar esse vingador de sangue, essa pessoa podia dar uma facada, intentar contra ela. E queridos, hoje, contra as vidas de cada um de nós, quem é o nosso acusador? Quem é o perseguidor que vem para roubar, para matar e destruir como ladrão? O diabo. O diabo.
Agora, olha que coisa interessante. Existem pessoas que se comportam como o diabo, como acusador, que tem um padrão, que tem às vezes até prazer de ressaltar os erros das outras pessoas e decretar juízo de condenação sobre estas pessoas. Fazem a mesma obra do diabo. Talvez em algum momento, se você já leu ou se você nunca leu, você mate a sua curiosidade, leia o livro de Jó. E no livro de Jó, o diabo chega diante de Deus para falar de Jó. E o que o diabo fala a Deus a respeito de Jó? Só testes, só acusação, só palavras na intenção de destruir Jó e de destruir todo o propósito de Deus na vida de Jó. É isso que ele faz, gente. E é impressionante como muitas pessoas, e olha o que eu estou dizendo, até gente que se diz crente, tá? Gente que se diz evangélica, mas que empresta a sua boca ao acusador, ao vingador de sangue, ao inimigo das nossas vidas, para destruir a vida de alguém. Ou por outro lado, o outro comportamento, o outro posicionamento que a gente pode ter é de ficarmos do lado daqueles que apontam o caminho para a cidade de refúgio. Lá em Israel, o povo era treinado, todos recebiam a instrução, desde um garoto até um adulto, todos recebiam a instrução de saberem qual era a estrada que direcionava até a cidade de refúgio. Então, independente se era uma pessoa conhecida ou não conhecida, se chegasse alguém, por favor, eu preciso encontrar a cidade de refúgio, como é que eu faço para achar? Segue aquele caminho lá, é aquela estrada lá. Então, no meio do povo de Israel, havia a cultura, a vontade de Deus era que o povo fosse treinado, preparado. O caminho era muito bem definido, era muito bem pavimentado para ninguém ter dificuldade de chegar até a cidade de refúgio. E, queridos, qual é o papel de um cristão dentro da vontade de Deus, do encargo que Jesus Cristo deixou para a sua igreja na terra, para todas as pessoas na face da terra? É fazer o quê? É apontar para elas. Você está em pecado, você está com problemas, eu quero apontar para você o caminho onde você pode encontrar refúgio. Daniel, me ajuda, por favor, cara. Tá baixo aqui o microfone. Apontar para elas o caminho onde elas podem encontrar refúgio. Era o dever do povo, de qualquer cidadão do povo de Israel. E, queridos, até hoje, esse é o dever de qualquer cidadão do povo do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Saber apontar, estar preparado para indicar a direção de como encontrar a proteção do sumo sacerdote, de como encontrar abrigo na cidade de refúgio do Senhor, o eterno Deus. De dar a elas. Mas o que eu fiz na minha vida foi muito grave. Se você ouvir a minha história, você pode ficar assustado. Talvez eu fique, mas eu sei quem pode transformar a sua vida. Talvez eu fique enojado com as coisas que você já fez, com as coisas que você já falou, mas eu sei de alguém que pode dar a você uma nova chance de você seguir um novo caminho. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela tem o seu papel muito bem definido no mundo. A igreja de Jesus, ela não existe para julgar. A igreja de Jesus, ela não existe para condenar. Ela não existe... A igreja de Jesus não existe nem para defender o nome de Deus na terra. Às vezes eu observo, porque no mundo aí fora, inclusive hoje eu estava vendo algumas notícias, e de pessoas falando absurdos a respeito de Deus. Pessoas falando absurdo. Eu estava vendo algumas notícias relacionadas à família, questões relacionadas à família, o que a Bíblia diz a respeito de família, e o que muitas pessoas que não creem em Deus também dizem a respeito de família. Foi o caso que eu estava vendo hoje.
E as pessoas que não creem em Cristo, que não se baseiam na palavra de Deus, falam absurdos a respeito de Deus. Elas julgam, elas dizem que Deus não existe, elas fazem piada dos crentes, elas dizem que família não deveria nem existir, e por aí vai. E aí o que acontece com muitos crentes? Eles ficam indignados, e aí ficam revoltados. Como que falam desse jeito contra Deus? Não é justo, eu não posso deixar essas pessoas falarem desse jeito, elas estão blasfemando, enfim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, querido, querida. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi traído, Ele foi julgado, condenado inocentemente, Ele foi morto numa cruz. E nos evangelhos é dito que quando Jesus estava pendurado na cruz, Ele já estava para morrer, houve um momento em que Ele fez uma oração ao Pai. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas alguém aqui se lembra qual foi a oração que Jesus fez ao Pai? O que Jesus pediu ao Pai, pendurado na cruz para morrer, gente? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles acham que eles estão certos. Eles acham que eles estão cheios de razão. Mas o teu Espírito me revela que eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa a ignorância deles. Jesus poderia ter orado para os anjos virem e passar o cerol naquele monte de blasfemo, gente. Ele poderia, mas essa não é a justiça de Deus. Não é por isso que o Senhor estabeleceu a sua cidade de refúgio a toda a humanidade através do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha todo o direito de pedir ao Pai justiça. E o que foi que ele pediu? Misericórdia. Não entra na minha cabeça porque que os crentes oram para Deus destruir aqueles blasfemos. Senhor, em nome de Jesus, não, nós vamos nos levantar, nós vamos fazer um protesto, nós vamos bater na porta deles, nós vamos fazer um manifesto aqui e falar que eles estão errados. Querido, querida, em nome de Jesus, tá? Se o Espírito não revelar a verdade eterna a eles, não adianta você acender tocha, não adianta você ligar a caixa de som, não adianta você bradar, você fazer passeata na rua dizendo que eles estão errados, porque o Espírito de Deus é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor da igreja, não é o líder de célula. A igreja não existe na terra para fazer justiça, queridos. A igreja existe na terra para apontar o caminho para o sumo sacerdote Jesus Cristo. Você quer viver uma vida nova? Eu posso dizer para você como você tem uma chance de ter uma vida nova. Eu conheço o caminho. Eu estou debaixo da proteção desse sumo sacerdote. E se você estiver debaixo da proteção dele também, você vai ser outro homem, você vai ser outra mulher. Se abrigue debaixo da sombra do Onipotente. Infelizmente, há pessoas, até dentro das igrejas, que sentem até prazer em ver pecadores sendo punidos e condenados. Parece que dá até uma sensação boa, assim, no coração de algumas pessoas. Do que, às vezes, tem gente que fica até chateado, assim, poxa, foi perdoado. Agora disse que é crente. Agora pintou o 7, o 8, o 9, o 10, agora virou crente. Agora vai fazer tudo certinho, bem cara de pau, né? Porque ficam frustrados. Queriam ver essas pessoas serem condenadas. Não se alegram em verem essas pessoas sendo restauradas. É aquela história que de vez em quando eu falo isso aqui na nossa igreja. Isso não é verdadeiro, mas acontece no coração de muita gente como se fosse verdadeiro. Aquela sensação de que apontar o pecado dos outros faz a gente se sentir um pouco menos pecador. Você já teve essa sensação? Quando você vê alguém pecando algo mais grave do que o que você já fez, parece que dá um alívio.
Não é verdade? Só que é mentira. Só que é mentira. A gente tenta se enganar com isso. Parece que dá uma sensação de que a gente é um pouco menos pecador, mas nós não somos. Os nossos pecados com de qualquer outro desses. Compara você com um bandido que está preso lá em Piraquara, estuprador. Não, pastor, pegou pesado, querido. A palavra de Deus diz que o mínimo dos nossos pecados são para Deus, diante da santidade dele, a mesma coisa, fazem separação entre nós e Deus, a mesma coisa. E que os nossos atos de justiça e de bondade são diante da majestade de Deus, são trapos imundos. Você sabe que eu já expliquei isso aqui, mas todo mundo aqui sabe o que é o antigo trapo de imundícia? Hoje em dia não existe mais trapo imundo, trapo de imundícia, que era uma coisa que as mulheres usavam. Trapo de imundícia é absorvente usado. A nossa bondade, a nossa justiça, a nossa pureza, a nossa inocência diante da santidade de Deus é nada. É nada. É por isso que todo ser humano, por melhor ou pior que seja, precisa do sumo sacerdote da cidade de refúgio, precisa de Jesus Cristo. Porque senão a nossa justiça não faz sentido diante de Deus. É um engano viver assim. É um engano pensar, é uma ilusão pensar desse jeito. Mas as pessoas muitas vezes continuam pensando e se comportando mesmo assim. Pessoas assim podem até se achar crentes, podem até se achar evangélicos, se dizerem evangélicos, mas vivem como pessoas incrédulas, vivem como pessoas perdidas que andam contra a vontade de Deus. Sabe como é que pessoas assim falam? Tem alguns jargões, tá? E talvez você conheça esses jargões. Talvez você já tenha feito parte de rodinhas de conversa em que esse tipo de jargão faz parte de pessoas que se comportam assim. Sabe quando essas pessoas que se colocam do lado do vingador de sangue, às vezes como elas puxam papo? Você viu o que fulano fez? Você já fez parte de conversa assim? Você está sabendo do pecado que fulano cometeu? Você acha certo o que aquela pessoa está fazendo? O que você tem a dizer sobre isso? E bota a mão na cintura ainda. Bota a mão na cintura. Ou esfrega a mão, para esperar ver o que você tem a dizer sobre isso. Qual é o teu veredito contra aquela pessoa que cometeu aquele pecado? Querido, querida, perguntar ao pecador, perguntar a opinião de outro pecador sobre outro pecador é pecado. É pecado. Sabe outro jargão muito comum dessas pessoas que criam o hábito de se colocar mais do lado do vingador de sangue do que do sumo sacerdote? Você concorda ou não concorda com o que fulano está fazendo? Você já fez essa pergunta alguma vez, né? Ou você já fez parte, talvez, você já tenha feito parte de alguma roda de conversa em que alguém puxou o assunto dessa forma. Você concorda ou não concorda? Querido, querida, diante de Deus, se você concorda, se você não concorda, cada um dará contas da sua vida a quem? Eu não sei, vocês estão aqui comigo? Amém? Cada um vai dar contas da sua vida a quem? O que interessa o que você acha? O que interessa se você concorda ou não concorda? O que interessa você puxar esse assunto com outra pessoa? O que interessa você responder à pergunta de outra pessoa? O que você acha? Quando alguém vem com esse papo hoje em dia até está menos, né? O povo já meio que me conhece. Eu já até, querida, não é da minha conta. Mas aí tem gente que às vezes chega, pastor, mas eu fico muito curioso, pastor, eu não consigo, eu tenho que saber. Eu falo, fique com a tua curiosidade aí, roa tuas unhas, morda teu beiço, faz o que você quiser, mas eu estou fora desse papo. Uma vez eu fui perdoado, eu fui inocentado pelo meu querido sacerdote. Eu não me considero ninguém bom o bastante para julgar a vida, o pecado dos outros. No máximo, pegar o exemplo e guardar as lições para tentar não repetir o mesmo
Foi o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Coríntios, quando ele diz: se alguém está de pé. Já leu esse texto? Se alguém está de pé, cuide para não ser o próximo. Cuide, porque talvez você seja o próximo da fila. Misericórdia, em nome de Jesus. Nós estamos debaixo do abrigo do sumo sacerdote na cidade de refúgio. Mas infelizmente, quando as pessoas falam assim, isso é sinal de que o espírito julgador já está ardendo no coração delas. São pessoas que estão famintas por um veredito. São pessoas que têm prazer, assim como o povo deu risada quando viu Jesus sendo chicoteado e pendurado na cruz, derramando sangue. São pessoas que têm prazer de ver sangue de pecador rolando. Misericórdia. Mas é importante lembrar que Jesus, que tinha tudo para apontar os teus pecados e os meus pecados, quando ele poderia ter feito isso, ele não fez. Pelo contrário, ele intercedeu por cada um de nós ao Pai. Ele pediu misericórdia por cada um ao Pai. Queridos, a palavra de Deus, ela avisa que vai chegar um dia. Eu já falei sobre isso, eu preciso reafirmar isso nesse momento. Vai chegar um dia, que não é agora, em que todos serão julgados. Todos vão prestar contas da sua vida a Deus. Mas esse dia, que não é hoje, porque hoje é o tempo em que a graça de Deus está disponível a todas as pessoas. Hoje, queridos, é o tempo em que o sol brilha sobre maus e bons. Hoje é o tempo em que a chuva cai sobre justos e injustos. E o apóstolo Pedro, ele levanta uma palavra para dizer: não ache que Deus tem problema de memória. Não ache que Deus não cumpre a sua promessa, porque talvez alguns pensem que Jesus está demorando para voltar. Porque aquilo que algumas pessoas julgam como sendo Deus demorado, na verdade deveria ser interpretado como Deus paciente. Sabe por que o julgamento ainda não chegou? Porque Deus está sendo paciente com você. Ele está sendo paciente comigo. Ele está sendo paciente com aquele pecador horroroso que a gente viu durante essa semana. Ele está sendo paciente com aquele colega de trabalho corrupto. Ele está sendo paciente. Ele está sendo paciente. Ele está sendo paciente com aqueles políticos corruptos que destroem a vida de muita gente. E que a gente pensa, aquilo não deveria existir. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Só existe político corrupto porque tem população que aceita a corrupção. Eu vou falar uma coisa dura aqui, tá? Mas é uma palavra madura. Cada nação tem os políticos que ela merece ter. Tá? O Brasil ainda não está maduro para ter políticos mais honestos. Eu vou falar para você. Sabe qual que é a esperança do Brasil? Jesus Cristo, através da sua igreja. Se a justiça começar a ser divulgada através da igreja do Senhor Jesus, se essa nação começar a mudar através de um povo que se levanta e ora aos céus e diz: eu não me conformo com isso, Senhor. Convence o pecador do seu pecado. Senhor, aquela pessoa que está mal intencionada, faz com que ela pare. Senhor, em nome de Jesus, me ajude a não aceitar. Me ajude a não aceitar a favor de quem quer me passar na frente na fila. Porque a gente julga o bandido que roubou milhões lá. Mas quando você passa na frente da fila, você já está sendo o protótipo do grande criminoso que poderá ser amanhã. E não ache que o teu pecado é menos, é mais leve do que o dele. Tá? Quando você estaciona o teu carro numa vaga que não deveria estacionar, não pense que o teu pecado é menor do que o pecado daquela pessoa que fez mal a uma família. É só uma questão de proporção. O pecado é o mesmo. Queridos, a nossa nação, a esperança da nossa nação depende do que Deus puder fazer aqui, ó. Se uma cidade de refúgio for estabelecida no Brasil, através da igreja do Senhor Jesus,
essa nação, ela vai conhecer tempos que nunca foram imaginados que poderiam acontecer. Essa nação poderá ser o que Deus queria que Israel fosse, mas não foi. Que sabe o que era? Uma bênção para todos os povos da terra. O que Israel fez, gente? Israel pegou a bênção de Deus, botou dentro de um cofre e ficou, não, a bênção é só nossa, só nós somos o povo abençoado na terra. E Deus falou, ninguém retém a minha bênção. Se vocês querem viver assim, então eu vou levantar um novo povo, a minha igreja na terra. Quem aqui está entendendo, gente, essa palavra? Queridos, hoje não é dia de julgamento, hoje é dia da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Diante dessas coisas, cada um de nós pode escolher viver pela nossa justiça, pela justiça que esse mundo ensina a gente a viver, ou viver pela justiça de Deus, que é totalmente diferente da justiça dessa terra. É a escolha que cada um de nós deve fazer. Você pode ficar em pé? Eu quero orar com você. Daniel, me ajuda, querido, por favor. Tá? É aqui. Obrigado por me avisar. Joia. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero falar uma coisa com você enquanto você está aí pensando em Deus, conversando com Deus nesse momento. Eu quero fazer umas perguntas a você. Primeira pergunta que eu quero fazer. Qual é o seu maior prazer quando você está diante de pecadores, quando você toma conhecimento de pessoas que cometeram pecados diante de você? O seu maior prazer é ver eles sofrerem, porque eles merecem ser condenados pelos seus erros? Ou o teu maior prazer é ver eles serem restaurados e deixarem de fazer as coisas que eles faziam antes? Aonde teu coração encontra mais prazer? Nessa noite, você conheceu qual é o coração de Jesus Cristo. E o teu coração, como é? Talvez seja estranho para você fazer essa pergunta. Então, eu quero fazer uma outra pergunta que é ainda mais essencial, que é ainda mais fundamental. Eu quero falar sobre o teu coração. Quando você está diante do espelho, meu querido, quando você está diante do espelho, querida, quando você olha para você mesmo, quando você para pensar sobre a sua vida, como você costuma tratar a si mesmo, a si mesma? Você tem vivido os seus dias em crise. Você vive os seus dias frustrada, porque nada dá certo na sua vida. Porque você tenta e nunca consegue. Você é o tipo de pessoa que vive braba, aborrecida, como um eterno insatisfeito, como uma eterna insatisfeita. Você é o tipo de pessoa que vive os seus dias se culpando, se punindo, ou talvez se justificando, ou arrumando desculpas, ou arrumando culpados pelos teus erros. Ou talvez você vive frustrado pelas suas fraquezas, ou talvez ainda você é o tipo de pessoa que você está aqui nessa noite, mas no fundo, você já desistiu de você mesmo. Você já desistiu de você mesmo. Ou será que quando você se olha no espelho, quando você olha para você mesmo, você tem aprendido a seguir o caminho de confiar na bondade do sumo sacerdote? Você tem aprendido a crer que você pode se levantar, porque a graça fiel dele está sobre a sua vida. Ele te sustenta, ele está com a mão estendida para te dar uma nova oportunidade. Você pode viver os seus dias, apesar das tuas fraquezas, você pode viver os seus dias descansado nos braços eternos dele, todo santo dia da sua vida. Querido, querida, nessa noite eu quero te encorajar. Descansa nele, descansa
nele, descansa nele. Se você já faz isso, aprenda a descansar mais, aprenda a confiar mais nele, aprenda a depender mais da graça fiel dele. Não fique lutando com as suas crises, não fique remoendo suas fraquezas, seus pecados. Lança tudo isso aos pés da cruz do Senhor Jesus, clama pela graça dele, ele vai te limpar. Ele é fiel e justo para te perdoar, para te restaurar e para te levantar para um novo tempo. Mas talvez, querido, querida, você nunca passou pela tua cabeça que havia uma graça tão maravilhosa disponível para pecadores como você. E hoje isso está mexendo com você. Você está vendo a chance que você precisava, ela está diante dos seus olhos. Jesus está com as mãos estendidas para você nessa noite. Jesus está de braços abertos para você descansar na proteção dele, porque ele morreu por você, mas ele está vivo para você.